Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Vocês lembram que na aula passada a gente viu sobre a lógica da programação e aqueles algoritmos, né? Sobre a possibilidade de criar alguma coisa pensando de maneira lógica e adaptando sequências lógicas para chegar em algum objetivo, para solucionar algum problema. Então, eu havia introduzido um pouquinho assim sobre a plataforma que a gente vai usar para pensar em solucionar um problema ou criar alguma coisa legal. Mas eu vou tentar trazer um pouquinho disso novamente para que a gente possa começar e fazer algo juntos, tá bom? A plataforma que eu havia trazido foi a plataforma Scratch, que é aquela plataforma que a gente estava conversando, né? Que permitia o desenvolvimento de jogos e também de animações. Eu cheguei a desenvolver uma animação pequenininha aqui com vocês. Não sei se todos estavam, mas eu posso mostrá-la novamente. E, bem, eu queria entender se alguém tem alguma dúvida, assim, alguma coisa pontual, ou alguma coisa que queira trazer sobre a aula passada. Eu queria checar para ver se o entendimento está correto. O meu. Eu entendi que tudo, apesar de você falou que os algoritmos são como receitas de bolo, né? Receitas de bolo, etc. Mas Isso. eu entendi que o computador ele é como o burrico de Nora. Né? Não sei se todos sabem o que é uma Nora. Nora é um equipamento que tem embaixo do moinho. Né? Que o burro fica ali, antigamente era assim, né? O burro ficava ali rodando, rodando, rodando a Nora. Né? Então o computador é como esse burro, ou seja, é um animal forte, mas se eu não disser para ele o que ele tem que fazer, ele não vai fazer. Ele vai ficar parado ali o dia inteiro. Né? Então, a lógica de programação seria esse código, digamos, essa língua que eu estou falando com o computador, é isso? Exatamente, professor. O computador é capaz de fazer muitas coisas, capaz de desenvolver muitas coisas. A gente viu que ele é capaz de pensar em chegar em algum lugar, entender os padrões de pensamento, os padrões do ser humano, assim, mas também das outras coisas, dos outros funcionamentos. Então, a gente precisa encontrar um jeito de conversar com o computador. A tecnologia é capaz de fazer muitas coisas, mas a gente precisa encontrar um jeito de falar com ele que a gente quer. Então, é sempre um processo de tentar entender como ele funciona. E o legal é que ele fala várias línguas, ele pode falar várias línguas, e cada uma vai ser eficaz em um determinado momento. Vai ter momentos que a gente vai precisar falar para o computador que a gente quer um site para fazer um marketing de alguma coisa, ou então que a gente quer um site para desenvolver uma aplicação voltada para solucionar um problema nas aulas, nas aulas remotas, ou então para conseguir contribuir para o desenvolvimento profissional de alguém, tanto para a carreira, enfim. Então, cada linguagem de programação ela vem com uma facilidade e que todas cabem muitas abordagens, mas a gente vai se identificar com a que é mais ideal para a gente no momento. Por exemplo, eu trouxe essa linguagem de programação, que é o Scratch, e, bem, o Scratch é uma linguagem de programação para quem está começando, uma linguagem de programação para iniciantes. Então, ele pensa em um desenvolvimento com algo que aborda tudo que os iniciantes naquela área vai gostar. Então, exatamente sobre isso, professor. Eu vou compartilhar Obrigado. aqui com vocês. Nada.
Vou compartilhar aqui com vocês. Um minutinho. Não sei se todos chegaram a ver, mas esse daqui é o Squad. Ele inicia aqui com um joguinho, né? Um personagem, né? Ele separa a estrutura do Squad é separada dessa forma. Aqui a gente tem um gatinho e, bem, a gente pode colocar muitos outros personagens que o Squad considera como atores. Então, ele tem uma série de possibilidades aqui para cada ator desse. E a gente também pode mudar o cenário de fundo, a gente pode colocar uma cor, a gente pode colocar foto de alguém, a gente pode colocar uma foto que a gente gosta, uma paisagem. Então, depende muito do nosso objetivo. Bom, Alda, eu perguntei na aula passada... Alda, pode falar, professor. só uma pergunta. Tem como aumentar o tamanho da tela? Porque para mim, por exemplo, as letras eu consigo ver mais ou menos ali. Por exemplo, o primeiro parece que é mova 10 passos. Ah, agora tá massa. Para mim tá legal. Não sei para os outros. Agora tá bem claro. Todo mundo, gente? Tá bem claro para mim agora. Não sei se Sabrina, todos estão conseguindo. Todo mundo está conseguindo ver? Agora eu tô vendo tudo aqui. Sabrina? Sabrina fugiu, foi? Ih, rapaz, Sabrina foi beber água, ó. Sabrina. Bom, deixa ela voltar que ela foi beber água, eu acho. Provavelmente. Eu vou tentar mostrar um pouquinho de como que funciona o Squad aqui para vocês verem. É uma plataforma muito legal porque ela cabe muitas possibilidades e a programação dela funciona com algoritmos em blocos funcionais. Vocês lembram que eu mostrei a vocês a receita do bolo e eu mostrei com um desenho. Então, era uma série de passos assim e aquilo dali era um algoritmo, mas em uma representação gráfica. Nesse caso, além desse caso, no caso de ter algoritmos de forma desenhada, que a gente consiga visualizar o que está acontecendo ali, e que seja acessível a todo mundo, porque é bem explicativo, a gente também tem outro tipo de algoritmo, que foi aquele que eu mostrei para vocês, de como atravessar a rua, e ele é todo escrito, né? E simula muito uma linguagem de programação também, que é o Portugal. E é uma das formas que existem de programar, de criar algoritmos, de criar programas de computador. A gente pode, dependendo da linguagem de programação e dependendo do uso que a gente vai ter sobre aquele determinado programa, a gente pensa em como ele é melhor para o computador entender e também como ele pode ficar melhor para quem está usando ele entender. Então, o Squat, ele possui algumas coisas aqui, que é o ator. Você pode colocar outro nome para o ator, pode alterar o nome dele. Você pode mudar a posição dele. Vocês devem estar vendo isso, que tem um plano cartesiano em matemática. Eu acredito que vocês estejam vendo, mas eu queria que alguém confirmasse para mim. Quem pode fazer isso? Eu estou vendo ali as duas caixinhas X e Y, mas não estou vendo. Tá reticulado? Tem um quadradinho, é? Eu não estou vendo. Não estou vendo esse quadra. É como se fosse um papel quadriculado. No caso, eu queria saber se eles já tinham visto. No caso, eu queria saber se eles já tinham visto o plano cartesiano. Vocês já viram no colégio, gente? Sim. Ok, legal. Então, a gente tem o X, né, que está na horizontal. Ok, Tati não viu, eu vou explicar. A gente tem o X
que ele está na horizontal. Então, o X é o movimento daqui para cá. É um movimento em linha reta, de certa forma. Mas todos eles são em linha reta, certo? Mas, no caso, é um movimento deitado. Aquele movimento que a gente fala quando a gente está no... Quando a gente vai olhar o pôr do sol e a gente fala assim, olha para o horizonte e tal. Enfim, quando a gente olha o mar, a gente vê lá embaixo o horizonte. Então, o X, ele representa esse conceito de posição horizontal. Enquanto o Y, ele representa o conceito de posição vertical. Então, por exemplo, se eu mudar aqui o valor de Y, vou colocar aqui, deixa eu ver. Ele muda um pouquinho a posição dele. Não sei se deu para perceber. Deu para perceber, gente? Ele subiu um pouquinho. Isso. Eu vou tentar colocar outro número aqui. É como se fosse o cruzamento, Alda? Cruza Isso. a posição horizontal, que está ali, menos 67. Com a posição... Isso. É como se ele andasse 67 casas na horizontal e 40 na vertical, é isso? Isso. Como ele já está em 67, na posição menos 67 na horizontal, e eu só mudei a vertical, então ele continua no mesmo lugar, no mesmo horizonte, assim, mas a posição dele para cima e para baixo, eu consigo mudar. Eu também posso mudar a posição do X, que é a posição que é deitada, então, eu mudando ela, você tem outro retorno. Vocês viram? Deu para ver, ele se deslocou para frente. Isso. Então, a gente consegue trabalhar dessa forma. Aqui a gente também tem a parte da direção, que é como se fosse esse movimento daqui, ó. É um movimento inclinado. É um resultante entre esses dois valores. E aqui é o tamanho dele. A gente consegue definir qual é o tamanho do nosso personagem, do nosso ator. A gente consegue reduzir isso. Vou diminuir aqui um pouquinho. Olha como ele ficou pequenininho. A gente não quer ele assim, né? A gente quer ele um pouquinho maior, porque senão a gente não vai conseguir visualizar. E aí a gente coloca em 100 de novo. Eu tenho uma dúvida. Como eu falei... Eu tenho uma dúvida. Pode falar, professor. Deixa eu ver. Aí, nessa caixa de baixo, onde tem tamanho e direção, eu achava que eu tinha entendido, mas acho que eu não entendi. Quer ver o que eu tinha entendido? Deixa eu ver se está certo. Sim. Pelo visto, o tamanho aí é o tamanho do boneco? Isso, é o tamanho dele. Tá. Sim, porque eu achei que, por exemplo, direção 90, tamanho 100, eu pensava que ele ia andar 100 passos na direção 90. Mas não é isso. Não é isso. Não então, é se eu isso. quisesse, Na verdade, por exemplo... Peraí, deixa eu acabar a minha pergunta só para eu ver se você me ajuda a entender. Se eu não quiser que ele ande, por exemplo, 20 passos na horizontal e 30 na vertical, e eu queira opcionalmente que ele ande na direção 45 graus, 30 passos, como é que eu faria aí? Ou não dá para fazer? Dá para fazer, eu posso fazer aqui. Mas eu digo sem usar o XY. Já vai chegar ainda, tá? Desculpa. Isso, é porque, assim, essa posição daqui, ela é só um retorno, é como se fosse um console, assim, entendi. de retorno do que está acontecendo. Entendi. Então, essa direção aqui, eu até me equivoquei no que eu falei, eu disse que era a resultante, né, das duas coisas. Mas não, na verdade, a direção é isso aqui. Ah, tá. Você tá vendo que ele tá rodando? Ah, é a orientação do boneco, entendi. Isso, a orientação. Eu vou deixar aqui 90. E aí a gente vai para isso que o senhor falou. A gente tem aqui desse lado movimento,
que é sobre as possibilidades de movimento do boneco. Vamos chamar de ator, que é como ele chama aqui, é mais fácil para a gente identificar. Então, essas aqui são as possibilidades. Desculpa interromper, Alda, mas só talvez até isso seja a dúvida de outras pessoas. Mas deixa eu ver, só para eu tentar compartimentar na minha cabeça. Aí onde está X, Y, tamanho e direção são todas propriedades do boneco, certo? Ou seja, isso. XY é a posição que ele está naquele momento, não é isso? Exato. Eu estou botando se eu mudar a posição ponto, dele, entendi. Esse valor muda. O tamanho é o tamanho do boneco, a direção é a direção que o boneco vai ficar. Beleza. E se eu quiser que ele ande, eu vou para os quadros da esquerda, onde tem lá movimento. Agora entendi. Não é isso? Exatamente. Beleza. É isso. Bom, aí a gente tem aqui essa parte do boneco. Eu vou mostrar mais um pouquinho dessa parte do boneco, porque a gente para um pouquinho nesses conceitos do visual, primeiro. A gente tem aqui as fantasias. As fantasias são as representações de um ator. A gente tem aqui esse ator e a gente consegue mudar algumas coisas nele. Por exemplo, eu posso pegar, vocês estão vendo que aqui tem um símbolozinho de um pincel. Todo mundo vê? Sim. Sabrina. Tayane. Então a gente consegue fazer algumas alterações nele. Por exemplo, você não gostou muito do modelo da cor dele, ou coisas do tipo. Você consegue vir aqui e alterar algumas propriedades, como preencher, contornar. Você consegue, por exemplo, vir com esse pincel e fazer alguma coisa aqui do lado dele. Ó. Eu vou puxar um pouquinho. E, ó. Tá vendo? Ele aparece lá do outro lado. Agora, isso daqui faz parte do boneco. Então, nos movimentos dele, qualquer coisa, a gente vai presenciar isso daqui como um elemento do ator. Por mais que a gente esteja vendo que é um risco muito mal feito, né? Que eu fiz. Mas são elementos do ator. Quando a gente vai fazer alguma coisa com ele vai sempre estar acompanhado desse risquinho daí. E bem, a gente também tem outras fantasias aqui. A fantasia é como se dissesse assim, o boneco está mudando de roupa. É como se fosse isso. E voltando a esse ponto que a gente estava falando aqui, eu vou fazer rapidinho aquilo que eu estava falando aqui, que o professor ficou com dúvida sobre como a gente poderia fazer. E a gente vai começar pensando nos eventos. Esse elemento aqui, essa caixinha daqui, é um bloco que aciona. Então, vocês imaginam aqueles joguinhos que vocês jogam no celular, por exemplo. Vocês jogam, né? Eu sei que vocês jogam. Alguém? Sim. Qual jogo você joga, Ramon? São os jogos de futebol. Então, quando você abre o joguinho lá, tem escrito assim, né? Jogar, play, começar, coisas assim. Você vê? Quando você... Certo. Então, esses comandos de começar, acionar, eles todos são comandos que são representados por isso daqui. É como se... Vocês estão vendo que esse botão daqui é muito parecido com essa bandeirinha daqui? Tipo, é uma bandeirinha, ela tá aqui e ela tá aqui também. Todos conseguem ver? Sim. 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 Pronto. Então, essa bandeirinha, ela vai ser o botão de play, de começar. Então, a gente vai segurar um pouquinho com
quando clicarmos na bandeirinha, tal coisa vai acontecer. Mas eu acredito que vocês vão conseguir visualizar isso melhor quando a gente fizer aqui o que a gente está falando com o professor. Bom, quando isso aqui for clicado, eu quero que o meu bonequinho ele mova 10 passos. Para vocês, o que vocês acham que vai acontecer quando eu clicar em começar? Quando eu clicar na bandeirinha verde? Ele vai andar. Ele vai andar, mas assim, você acha que ele vai andar, ele vai caminhar ou ele vai mudar a posição dele? Tipo assim, ele vai caminhando assim, um passo atrás do outro, ou você acha que ele só vai de X e ele vai mudar para outro valor de X, que é o valor do horizontal, da posição horizontal? Parece que na minha cabeça tá faltando um dado aí. Na minha cabeça, né? Porque, por exemplo, mover 10 passos é na horizontal, na vertical, inclinado? Para mim tá faltando. Não sei se tá faltando Isso, na cabeça de todos. Eu vou clicar aqui e vou colocar mais passos, que assim a gente consegue ver melhor. Por que ele moveu na horizontal? Eu não disse para ele que era na horizontal, como é que ele sabe que é na horizontal? Bom, professor, os bloquinhos, eles estão acostumados a entender que a direção que ele vai é essa daí. É como se fosse... Faz um teste esse mover pra mim, então. É como se fosse um caminhar. Tá, faz um teste para mim, então. Coloca o bonequinho, ali naquele negócio da orientação do bonequinho, coloca o bonequinho 45 graus. Aí embaixo de ator, isso aí. Bota 45 graus. Pronto. E manda andar 30 passos, ver se ele anda nessa direção. Só para eu entender se o que eu pensei tá certo. Para ver se ele vai andar com um pé só e saltitando. Vamos ver. Eu também tô curiosa. Faz sentido agora. Ele vai andar na direção que eu botei ele. Entendi agora. Isso. É sempre vira uma conceituação automática. Ele começa a entender que ele quer ser direcionado para esses caminhos. E ele toma um propósito Gostei, de faz ser... sentido. E tem um comando lá embaixo que pode mudar de direção dele, né? Isso. Tem isso também, professor. Você pode fazer isso programando, entendeu? Ao invés de você ter que mexer nesse componente, você programa. Legal. Muito bom. Isso, Foi isso que eu falei com o professor quando eu ia mostrar para ele. Ele ficou com dúvida sobre a gente mudar, né? Então, Acho que tem uma ponte para 90 aí, parece. O que eu vi nesse teste. Isso, tô procurando. Não lembro exatamente onde tá, meu Deus. Tem em cima. Aqui. Não. E aqui ele vai trabalhar essa direção que o professor falou. A gente pode colocar qualquer direção e ele vai fazer isso. Vendo? Isso, quando a gente volta aqui... A ponte para é a orientação do boneco, não é isso? Aí depois ele caminha. Isso. Tá, entendi. Legal isso. Já ficou interessante, porque não sei se o pessoal conseguiu acompanhar, né? Mas a diferença seria uma coisa legal, né? Eu quero que ele ande nessa direção, eu não posso mandar ele caminhar antes e alterar a posição depois, senão ele vai andar na direção trocada. Então isso é um bom exemplo aí de que se eu não digo para ele o que eu quero que ele faça, ele vai fazer errado.
Exato. Exato. Bom, a gente. Eu acabei colocando aquele tracinho no boneco para vocês verem que aquilo dali passava a ser parte da identidade dele, mas eu vou tirar para a gente conseguir ter uma apreciação melhor do desenho. Aqui é só voltar, gente. Aqui tem um botão para ir para as alterações que foram feitas depois e as alterações de antes. E aí a gente volta no andar. Só tocar aqui e aí a gente consegue restaurar aquilo que a gente já tinha antes. Sabrina já tomou água? Já voltou da água? Não sei. Sabrina? Você está aí, Sabrina? Eu vou colocar ele na posição normal de volta e eu vou fazer ele caminhar agora, gente. Vocês lembram que eu falei sobre os eventos? Os eventos são meios de acionar alguma ação. Então, por exemplo, quando a gente clica aqui, uma determinada coisa acontece. Essas são as categorizações de eventos. Então, a gente pode pensar no evento, por exemplo, quando esse ator for clicado. Então, vamos mudar aqui para mostrar para vocês que a gente consegue mudar isso aqui. Olha, eu estou clicando aqui, ele não está acontecendo nada. Vocês estão vendo? Sim. Aqui. Então, vamos fazer o que o evento está recomendando. O evento agora está falando para quando esse ator for clicado. Então, quando eu clico nele, ele caminha. A partir da minha interação com o ator, a gente consegue mudar também as perspectivas do projeto que a gente está pensando. Então, a gente também tem outras possibilidades que envolvem também essa questão da interação, podem envolver uma mudança de cor. Vamos supor que a gente tem um jogo e aí, nesse momento, a gente quer mudar um movimento quando outra coisa acontecer. Vamos supor que a gente quisesse colocar o bonequinho do Scratch para atravessar a rua. A gente iria considerar as opções. Por exemplo, se ele quisesse, se estivesse passando o carro, a gente ia dizer não atravesse a rua. Então, ele iria analisar que somente poderia atravessar quando o evento, que no caso são esses controles de evento, quando o evento dissesse que ele pode fazer determinada coisa. Então, esse tipo de evento ele permite fazer muitos projetos diferentes e muitos joguinhos também, muitas animações. E a gente tem aqui os controles. Os controles permitem a gente fazer uma coisa muito legal, que é deixar as coisas automáticas, deixar as coisas acontecendo o tempo todo ali, sozinhas, por exemplo. Vocês estão vendo que toda vez que eu quero... Deixa eu descartar isso aqui, mas... Não, descartar isso não, desculpa. Eu vou tirar essa parte daqui, vou deixar como eu tinha deixado antes, tá? Mas vocês estão percebendo que toda vez que eu quero fazer o bonequinho andar, eu tenho que ficar falando... Boa tarde, Gabriel. Eu tenho que ficar clicando nele, ou então clicando naquela bandeirinha verde. E a gente não quer ficar aqui clicando no bonequinho. A gente quer que ele fique fazendo as coisas sozinhos, porque a gente não vai ficar aqui clicando nele o tempo todo. Mas a gente quer ver ele funcionando. Então, a gente pega esse controle daqui e a gente vai dizer ao computador que a gente quer que ele se movimente sempre. Sempre a gente quer que ele fique se movimentando, o tempo todo. Então, quando eu clicar aqui na bandeirinha verde, ele sempre vai se mover 10 passos. Vocês viram que ele foi embora? E continua indo, pelo visto, né? Porque ele se sempre antes de 30 e foi pro infinito agora.
Isso. Imagine. Bom, vocês conseguem entender, assim, o que ele foi embora? O que ele não voltou mais? Alguém consegue, assim, me explicar? Eu acredito que a gente esteja com dúvida aqui. Eu, o professor, a gente não está entendendo muito bem. Eu acho que Inara Ramon, entendeu. Caio, Ana Júlia, alguém? Ramon, Caio, Eu vou sortear, viu? Ninguém? Pode arriscar, gente. e aí, Caio? Tudo bem. Caio? Tá aí? Qual é a Me pergunta ajude. mesmo? Eu perguntei, porque eu não sei se você viu, mas eu apertei na bandeirinha verde e o boneco foi embora. Sim, ele estava aqui e aí ele simplesmente foi embora. A Tati está interagindo no bate-papo, Alda. Tô olhando aqui. Porque eu entrei em outra aba. Não necessariamente. Imaginem que ele está fazendo isso até agora. Ele está correndo da gente até agora. Porque vocês viram que minha bandeirinha tá acesa aqui e o meu boneco não tá mais aqui. E a gente vai recapitular o que a gente fez até agora, tá? Ó, eu disse ao computador o seguinte: quando eu clicar na bandeirinha verde, eu quero que você mova 30 passos. Sim, ele foi para casa dele. Isso, Tati. Eu quero que ele mova 30 passos. O 30 passos vai ser aquele espaçamento que a gente viu aqui. Em um determinado plano. Por exemplo, a gente estava falando sobre o plano cartesiano, né? Que a gente tem o X e o Y. Então, nesse caso, ele foi em uma determinada direção daquela. E, bem, eu disse a ele que era para mover 30 passos. E antes, a gente estava movendo 30 passos a cada vez que a gente apertava a bandeirinha verde. Vocês lembram? Pronto. Aí, eu achei um controle aqui muito legal. E esse controle, ele fala assim, sempre. Aí eu falei assim, né? Bom, vamos encaixar aqui esse controle de sempre para que isso aconteça o tempo todo, porque vocês viram que eu fiquei muito cansada. Aqui, toda hora que eu queria mostrar para vocês, eu tinha que ficar apertando o botão. Enfim, isso me cansou muito mesmo. Então, agora eu coloquei esse sempre. Então, ele está movendo 30 passos de uma forma infinita. Vocês lembram que eu falei com vocês na aula passada que a gente tinha que ter cuidado com o que a gente fala para o algoritmo? Que se a gente falar alguma coisa para ele, que ele não tenha um limite, ele vai fazer aquilo dali a vida dele toda? Vocês lembram disso? Uhum. Isso. Foi o que aconteceu agora. Eu disse a ele que era para mover para sempre. E ele, enquanto o computador estiver ligado, ele vai continuar movendo. A gente não sabe bem onde é que ele vai chegar, mas ele vai continuar movendo. E o nosso... Não eu, né? Não necessariamente eu. Pode ser que algum dia isso tenha utilidade para alguém. Mas a gente quer ver o gatinho aqui, no nosso campo de vista, de visão. Então, a gente vem aqui e a gente vai voltar lá em movimento. A gente volta aqui em movimento. E vocês estão vendo essa caixinha aqui, esse bloco daqui? Eu vou tirar esse daqui, mas... Vocês estão vendo esse bloco? Se tocar na borda, volte. Sim. Eu quero, assim, entender bem, né? Eu não entendo muito bem isso aqui. Eu queria, assim,
entender o que vocês acham que vai acontecer. Eu sei que está um pouquinho intuindo o que é, mas o que vocês acham que, se eu encaixar ele ali em algum lugar, o que vocês acham que vai acontecer com o meu gatinho? Quando ele bater no final, ele vai voltar. Isso. Mas será que depende de onde ela colocar esse negocinho aí, de se tocar na borda volte? Será que depende de onde ela vai colocar? Vocês acham que depende ou não depende? Eu posso colocar em qualquer lugar? Será que tem que ser dentro do bloco, fora do bloco? Eu vou colocar o gatinho aqui de volta, eu vou colocar ele numa posição que a gente consiga visualizar, tá bom, gente? Vou colocar ele aqui em 0 também. Vocês já estão vendo o pezinho dele ali, a patinha? Sim. Ou eu tô vendo sozinho? Ah, ok. Que bom. Chico tava vendo alguma coisa. Bom, então a gente tá vendo ele aqui. Então a gente já consegue puxar ele um pouquinho para baixo. Uma coisa, vocês sabem por que esse ponto daqui ele considerou 0? Vou colocar no 0 aqui de novo. Não, esse não. Assim. Vocês sabem por que ele colocou 0 e colocou logo na bordinha? Não. Não. Ó, a gente estava falando sobre o plano cartesiano, né? Então, o plano cartesiano é aquela cruz, assim, né? A direção para cima e a direção horizontal. Então, aqui a gente tem que esse lugar aqui é mais precisamente o 0 do... A Tati colocou alguma coisa no chat aqui, deixa eu ver. Porque meio que chegou ao final. Tati, eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Se eu puder falar no áudio. Tati? Tudo bem. Bom, como eu estava explicando para vocês sobre a parte do vizinho dele, é basicamente isso do que Tati falou aqui no chat, que é onde a câmera consegue pegar. É como se fosse isso, é como se quem determina isso daqui determinou que a partir daqui, esse meio daqui é o 0 do horizontal, da posição horizontal. Mas bem, isso não é tão relevante assim, é só bom para a gente conseguir identificar as posições quando a gente está pensando no projeto. Bom, eu vou puxar ele aqui de volta para o lugar e eu vou colocar ele com a direção de 90 graus, porque eu quero que ele vá para frente normalmente. Então a gente coloca aqui 90 e aí ele está de volta aqui para a gente conseguir fazer o que a gente quer. Eu vou começar colocando esse se tocar na borda, volte. E aí tem várias posições que eu posso colocar ele. Eu posso colocar ele aqui em cima, nesse lugar, ou eu posso colocar ele aqui dentro. A gente já sabe que esse se tocar na borda, volte, vai ser usado para quando ele quiser, para sempre que ele bater na parede, ele voltar. Mas aí vocês acham que eu coloco isso em qual posição? Eu coloco aqui ou eu coloco aqui? Quero sugestões. Tayane disse que deveria colocar em cima. Então eu vou colocar em cima. E agora eu vou clicar na bandeirinha. Acho. Vou colocar ele aqui e a gente clica na bandeirinha. Ele não voltou, gente. Ele não voltou porque ele não está dentro do bloco de controle.
O nosso bloco de controle vai dizer o seguinte: quando tiver dentro dessa. Tudo que tiver dentro do sempre, ele vai acontecer repetidamente. É como se ele fosse ler várias vezes, várias vezes, várias vezes. E ele vai ler isso de uma forma repetida, sem parar. Vocês lembram que ele continuou andando, né? Sem parar. Então ele vai fazer a mesma coisa por aqui. A gente consegue ver, se a gente colocar aqui para simular, que ele vai funcionar melhor, o que a gente quer que funcione vai funcionar melhor quando a gente colocar quando bater na borda, volte junto com o sempre. Vocês estão vendo aí ele se mexendo? Sim. 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 Isso. E bem, ele tá ficando de cabeça para baixo, né? Bom, a gente consegue resolver esse tipo de coisa também. O computador, ele entende que ele está dando uma curva. Então, ele sempre busca uma forma de colocar aquilo dentro de um ponto de vista que seja interessante para a gente. Ele acha que se virar o bonequinho de cabeça para baixo, quando ele estiver batendo na parede, vai ser como se fosse um espelhamento, sabe? Ele vai inverter a situação. Então, para o computador, é o que faz mais sentido, de uma forma geral, porque a gente pode realmente utilizar esse tipo de inversão em muitas coisas, mas não é o nosso caso agora. A gente quer que ele vá lá, bata na parede e volte ainda em pé. A gente não quer que ele volte de cabeça para baixo. Então, a gente vai vir aqui e vai procurar por uma coisa chamada alguma coisa que defina a posição dele. E nesse caso, a orientação dele, né? A gente Agora, vem e pensa que... Pode falar, professor. Não, eu ia perguntar porque eu fiquei pensando aqui, né? Eu pensei na possibilidade do aponte para, mas é porque da minha cabeça o que ele tinha que fazer? O que está acontecendo? Ele dá 30 passos, aí ele testa como está um embaixo do outro, ele dá 30 passos e testa se tocou na borda. Não tocou, então ele dá mais 30. Aí tocou na borda? Não. Dá mais 30. Ah, tocou na borda, então ele volta, beleza. Aí, se eu mandasse em algum momento endireitar para ele apontar, se bem que ainda continua não fazendo sentido na minha cabeça, porque a orientação 0 grau é como ele está andando aí agora, né? Vamos ver o que você está recomendando fazer aí, que não ficou claro para mim como é que ele vai voltar na horizontal sem ser de cabeça para baixo. Isso. Dentro daqueles movimentos, a gente tem um bem específico que define o estilo de rotação. O estilo de rotação automático, né? Eu acredito que já viram no celular de vocês, não tem aquela opção de rotar a tela, de deixar ela deitada ou deixar em pé, vocês já viram? Sim. Sim. Isso. Exato. Então, imagine aquele botão, né, que vocês têm no celular, aquela opção de inverter a tela, de rotar ela. Então, a gente tem essa mesma aqui. No geral, o computador vai entender que o celular, o computador, enfim, vai sempre ter uma tendência de aprendizado e de entendimento. No geral, nos nossos celulares, fica na vertical, porque é o que é mais confortável para a gente no dia a dia. Então,
quando a gente pede para ele tocar na borda e voltar, o computador entende que isso é o mais confortável para a gente. Ele dá uma inversão até mesmo no ator. Então a gente tem uma inversão, no caso, na rotação. Ele inverte negativamente. Então a gente consegue trazer aqui um estilo de rotação, no caso. E esse estilo de rotação, ele pode ser aplicado logo quando a gente pensa aqui, logo no começo. Vou colocar aqui para vocês verem. Então é como se fosse uma entrada, entendi. Então é como se fosse uma orientação geral, entendi. Uma configuração, não é isso? Isso. Então você. É para sair da. Pode falar. Não, é porque eu estava pensando assim, que eu tinha que mandar, na hora que ele bater na borda, em vez dele virar de ponta cabeça, ele virar dessa forma aí. Mas agora que eu entendi, é como se fosse uma configuração. Você vai virar de ponta cabeça ou você vai ser esquerda-direita? Vai ser esquerda-direita. É como se fosse o menu, a configuração lá da rotação que você falou do celular. Exato. É para sair da pré-configuração. Justamente por isso. Todo mundo entendeu essa parte? Sim. Aqui. A gente consegue fazer algumas outras coisas aqui também. Ó, o gatinho já está andando, né? A gente consegue deixar ele aqui andando o tempo todo e a gente vendo, né, o comportamento dele. E vocês percebem que ele está andando de uma forma fora do comum, em geral. Ele está sendo como se ele estivesse patinando, não é isso? Eu já ia falar isso, ele não mexe as pernas. Exato. Então a gente tem como mudar um pouquinho esse jeito dele de caminhar. A gente consegue. Vocês lembram que tinha a fantasia, né? Tinham duas fantasias. Tinha essa primeira fantasia. E a gente tinha outra fantasia, quando cheguei a mostrar para vocês. Mas é outro comportamento, representa outro comportamento. Vocês estão vendo ele agora, como ele está? Ele está com outra correndo. posição. Isso. Então, se a gente for tentar fazer uma coisa aqui, eu e vocês. Se a gente fizer isso rápido, dá uma leve impressão de movimento, né? Vocês conseguem visualizar? Sim. Então, a gente vai aqui mudar um pouquinho a fantasia dele. Vamos aqui deixar ele do jeito que ele estava. A gente estava com a fantasia 1 e agora a gente tem a fantasia 2. A gente pode chegar aqui e, bem, a gente pode vir aqui na parte de aparência e definir essa questão de fantasia. Na parte da aparência, a gente consegue fazer algumas coisas também, além de mudar a fantasia. Por exemplo, a gente consegue colocar ele para dizer olá. Só para a nível de curiosidade mesmo. Vocês estão vendo que ele está falando lá?
conseguem ver? Sim. Massa, e ele vai ficar falando olá a vida inteira aí desse jeito aí, né, Tayane? Concorda? E o que que a gente faz para ele parar de falar olá o tempo inteiro, falar uma vez só? Vou dar uma dica. A gente pode mudar. Eu acho que tem que tirar do centro. Você acha o quê? Eu não ouvi. Eu acho que tem que Maravilha! tirar do Eu centro. concordo, eu acho que sim também. Mas já cortou o áudio aqui, eu não consegui entender. Ela disse que acha que tem que, para ele parar de falar sempre, tem que tirar o olá de dentro do sempre. Foi isso que ela disse. Exatamente, Tayane. Exatamente. A gente tem que tirar daqui de dentro. Porque tá bagunçando o nosso sistema, a nossa programação aqui. O nosso algoritmo não tá gostando disso. Eu vou tirar aqui, deixar do jeito que tava, essa parte. E esse olá, como Tayane me sugeriu, eu vou mudar a posição dele. Então, ao invés de ele dizer olá o tempo todo, ele vai dizer olá durante 2 segundos e vai parar. Se a gente quiser que ele diga olá por mais tempo, a gente muda a quantidade de segundos. Se a gente quiser também, a gente pode pedir para que ele repita isso em uma determinada quantidade de tempo. A gente teria que ajeitar um pouquinho, porque uma parte da programação desse olá, ela acaba não conversando com a outra. Então, se vocês perceberem, ele diz o olá e ele não consegue completar as atividades que ele tem. Então, eu peço para ele se movimentar o tempo todo. Só que aí, antes ele para e fica focado no nosso olá. Ele não se movimenta. Só depois de 10 segundos ele vai fazer essas ações. Esse é um Entendi, ponto que a gente teria que solucionar. Deixa eu falar, ver, professor. porque até acho que isso é um dos objetivos, né? Mostrar que o que eu peço para ele fazer, ele faz. Então eu disse para ele, diga olá por 10 segundos. Então a tarefinha que eu dei para ele, diga olá por 10 segundos. E ele não faz mais nada até passar os 10 segundos e ele passar para a tarefa seguinte. Parece que não era isso que você queria, não é isso? Mas foi o que a gente mandou ele fazer. E ele está fazendo o que a gente mandou. Sim, exato. Por isso que a gente sempre que tem que pensar no computador, ele faz exatamente o que a gente manda. Ele não erra. Mas a gente acaba, às vezes, tentando explicar para ele de alguma forma que às vezes ele não entende. E às vezes a gente fala, mas o computador errou e tal. Mas não é exatamente ele que está errando, no caso. Mas não que isso seja um erro, porque também depende muito do que a gente quer fazer. Então, para que isso aqui não é tão útil, mas para outros espaços em que se quer que um ator dê uma parada e fale, e só depois ele se movimente, isso aqui é super útil. Mas a gente vai focar naquela parte da fantasia que eu falei com vocês. A gente quer. Ó, vocês viram que eu estou tentando tirar ele e não sai? Ah, não, ele saiu, gente, desculpa. Saiu. Mas geralmente ele não saía. Mas saiu. Bom, deixa eu tirar essa parte daqui e voltar à nossa programação normal. E vamos focar naquela parte da fantasia. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde. Eu tenho aqui a minha fantasia. E a gente vai agora trocar a fantasia que a gente estava tendo, que eu mostrei para vocês nesse instante. Bom, eu vou colocar ela aqui. Vocês acham que aqui tá bom?
Vocês acham que eu coloco ela aí mesmo ou eu coloco em outro lugar? Lembrando que a fantasia é aquela outra roupinha, né, entre aspas, que o personagem tem. Vocês lembram que quando a gente coloca uma roupinha assim, outra não, um personagem, no caso, uma fantasia sim, uma fantasia não, ele acaba tendo uma sensação de movimento, né? Porque antes vocês lembram que ele estava só patinando enquanto se movimentava. Então a gente quer agora que ele tenha que nos dê uma sensação de movimento. Então, vocês acham que aí tá bom? Eu clico em começar? Eu acho que tá bom. Então, pronto. Ele já tá melhor do que antes, né? Vocês acham? Sim. Mas ele realmente estava patinando. Agora a gente consegue ver uma movimentação por aqui. Então, Deixa eu fazer uma pergunta. ele só... Se tivesse 3 Vontade. fantasias, ele ia sempre pegar a próxima e depois voltar para a primeira também. Como só tem 2, ele fica trocando entre a primeira e a segunda, é isso? Isso. É mais um caso, a gente tem uma parte aqui, um comando. Tá vendo aqui? Mude para fantasia, e aí aqui tem fantasia 2. Nesse caso, vamos supor que a gente tenha 10 fantasias. E nesse momento a gente queira a fantasia 5. O nome dela é fantasia 5. Ao invés de colocar a próxima fantasia, que é a que vem logo depois, a gente pode tirar isso aqui e colocar que a gente quer a fantasia 5. E isso, o próxima fantasia, ele tem a mesma funcionalidade. Não, mas Só aí eu que acho que vai mude para dar ruim fantasia. aí, eu acho. Porque ele vai ficar sempre com fantasia 2. Ele tava com a 1, passa para 2 e não muda mais para 1. Parece. É verdade, professor. Verdade, provavelmente ele vai ficar só com a 2. E não vai voltar ao normal. Vai continuar patinando. Verdade, professor. Aí, nesse caso, a gente vai ter que colocar 2 caixas dessas, 2 blocos desses de mude para fantasia 2. Para que isso fizesse sentido. No caso, teria que ser mude para fantasia 2 e depois colocasse mude para fantasia 1. Só que aí, o próximo fantasia, ele acaba facilitando, né? Um pouquinho o nosso processo aqui. Porque ele sempre vai para a próxima fantasia. Bom, um ponto que eu queria trazer é que vocês percebem que essa mudança ela está sendo muito rápida. Assim, ele muda de um pé para outro muito rápido. Eu achei isso. Eu não sei se vocês acharam também. Isso. Oi? Eu também Não consegui acho. ouvir, professor. Isso, eu também acho. Eu cheguei a pensar que era por causa do tamanho do passo. Mas não é porque realmente parece que de um comando para o outro, parece que o tempo está bem rapidinho. Aí ele... Vocês têm alguma sugestão do que a gente pode fazer para fazer com que para fazer com que fique mais suave essa transição, essa mudança entre uma fantasia e a outra? Tem velocidade, alguma coisa assim? Não. E se ele fosse mais lento? Por aí mesmo, professor. A gente pode utilizar aqui, podemos utilizar aqui esse controle, que é o controle de espere um segundo. Assim, quando eu for colocar algum comando, ele sempre vai me dar um tempinho entre uma coisa e a outra.
Então, como a gente tem aqui esse bloco que funciona de uma forma contínua, ele está o tempo todo acontecendo, a gente sempre vai considerar esse 1 segundo. Mas a gente vai ver que talvez 1 segundo não seja a melhor opção. 1 segundo é muito tempo. É muito tempo. A gente às vezes acha que 1 segundo é algo muito rápido, mas é algo muito devagar, né? Mas para o computador e para a sensação visual de alguma coisa, 1 segundo pode ser algo, de certa forma, cansativo. Então, se a gente for pensar aqui, eu não sei se vocês já viram, no YouTube tem uma opção de velocidade de reprodução. Vocês já viram? Já. Isso. Dá para a gente colocar a velocidade, o dobro da velocidade, dá para a gente diminuir, colocar pela metade. Então, assim, a sensação que a gente tem com o tempo pela metade ou o tempo multiplicado é uma sensação bem diferente, ainda que a gente esteja trabalhando com coisas de 1 segundo. E quando a gente vê ali o vídeo e a gente coloca ele na velocidade 2, a gente tem o tempo multiplicado por 2. Então, a gente tem 1 segundo, que no caso fica com a metade. Enfim, mas a gente consegue ter uma sensação muito diferente. E aqui a gente também tem essa sensação diferente. Eu vou diminuir, eu vou colocar 0. Vocês acham que eu coloco o quê? Eu quero sugestões. Sabrina, Tati. Qual número vocês acham que fica ok? Ramon. Quem quiser falar, pode ficar à vontade, gente. Samara tá calada hoje. Sim. Calada. Vocês podem falar algum número que vocês acham que vai facilitar o nosso processo de deixar as coisas acontecendo com intervalo melhor, mais harmônico. Ok. Tati sugeriu 4. Então, a gente vai colocar 0,4. Eu acredito... Tayane sugeriu 3. A gente coloca um pouquinho de cada. Eu acredito que vocês já tenham visto, né? Os números decimais, claro. A gente tem, por exemplo, uma vírgula entre os números. Por exemplo, se eu comprar alguma coisa, vai custar 1,50. Eu vou dar um exemplo maior. Comprar um produto que custe 4,75. Vocês veem que o número 5 ele é separado do 75 com uma vírgula, certo? Todo mundo concorda? Sim. Certo. O Scratch é uma plataforma que não foi criada, pensada no nosso sistema. Então, ela é um pouquinho diferente. Ela tem... Atualmente, o Scratch está em vários países, mas diferente do nosso sistema de entender os números, o que foi pensado para o Scratch de vírgula, na verdade, é ponto. Então, quando a gente vai pensar em 5,75, a gente não separa com uma vírgula, a gente separa com um ponto. É justamente o inverso do que a gente faz. Até com aqueles números grandões, sabe? Quando a gente fala 1 milhão. E aí a gente coloca a vírgula para separar, ou no caso a gente coloca às vezes um ponto para separar os zeros para ficar mais visual, para a gente ler melhor. No caso, o sistema que foi utilizado para criar é um sistema baseado em outras culturas, em outros métodos de se pensar matemática. Então, a gente utiliza aqui um ponto para separar. Então, a gente vai colocar primeiro o valor que foi sugerido pela Tati, depois a gente coloca o valor que foi sugerido pela Tayane. 0,4.
ficou melhor, né, gente? Do que estava antes. Estava mudando muito devagar. Agora está um pouquinho mais rápido. Quanto mais eu vou diminuindo o número, mais rápido ele vai ficando. Então, a gente tem aqui o 0.4. Eu vou tentar colocar o 0.3 para a gente ver como é que ele fica. E eu acho que ele fica melhor. Assim, a gente está trabalhando com 2 imagens, 2 fantasias. Então, a gente vai ter um movimento parecido com o movimento de caminhar, mas esse movimento não vai ser exatamente verídico. Então, a gente talvez não esteja totalmente fluido o jeito que ele caminha. Mas Tem uma eu outra acredito variável que que talvez a aparência melhore, que é a quantidade de passos. E me parece que se você colocar... Agora não estou bem certo se vai melhorar, aumentar a quantidade de passos ou diminuir. Tenho a impressão que diminuir. Deixa eu colocar. Ele vai andar mais devagar se você diminuir para 5, mas a aparência acho que vai ficar melhor. A convite talvez... Posso colocar com 5 também para a gente comparar. Não ficou bom com 5 não. Com 5 parece que ele está dançando. Sim. Com 20 ficou melhor. Gente, isso. Gente, e isso aqui que a gente está fazendo é algo muito... É algo essencial para quando a gente pensa em um projeto, mas também quando a gente quer fazer um programa de computador, quando a gente quer fazer alguma coisa acontecer no computador com a tecnologia, é interessante sempre testar os números. Então, se a gente pode testar, a gente testa bastante aqui para ver o que fica mais fluido para quem está usando, né? Então, se vai ser uma... a gente pensa, né, no que fica melhor. Por exemplo, se a gente for pensar, vamos tentar trazer uma relação com isso. Se a gente for pensar no público de quem vai usar o nosso jogo, vamos supor que isso aqui seja um jogo totalmente desenvolvido, se a gente for pensar no público de quem vai animar isso, de quem vai ver isso acontecendo, a gente tem que ver como é que essa pessoa vai se sentir vendo uma animação devagar. Então, a gente vai testando os números até que isso fique o melhor possível. E, principalmente, aproveitando esse tipo de simulação que não exige tantos... não exige recursos, né, financeiros para ver a simulação acontecendo. Então, é legal sempre testar os números e ver como é que a gente fica diante deles. Eu fiz um teste antes e eu percebi que o 0.2 aqui nesse caso, ele fica melhor para que o gatinho consiga se movimentar. Mas eu não testei a quantidade de passos. Talvez os passos com 15 talvez fiquem... Não. Com 15, gente. Então, é isso. Eu vou tentar recapitular um pouquinho o que a gente fez e com isso vocês podem ir tirando as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me interromper e aí a gente tenta esclarecer se tiver alguma coisa que não esteja fazendo sentido. Bom, quando a gente pensa quando a gente começa o programa, a gente pausa aqui nesse botão vermelho e inicia ele aqui na bandeirinha verde. Então, a gente viu que a gente precisa definir o estilo de rotação, que é para esquerda-direita, que é esse modelo de quando ele precisar voltar, ele inverta de uma forma que fique agradável para a gente. E aí a gente criou um bloco, utilizando os controles. Nesse bloco daqui, a gente usou a ferramenta, o bloco que sempre... E a gente disse a ele que a gente precisava que ele movesse 15 passos sempre. E aí a gente viu que movendo 15 passos sempre, ele ia direto. Ele ia e não voltava. E a gente queria ver ele fazendo as coisas. Então,
a gente colocou aquele movimento de se tocar na borda, volte. Então, ele ficou mais dentro do nosso campo de visão. A gente conseguiu colocar mova 15 passos, mas dentro daquilo que eu posso ver. E aí, ele foi e se desenvolveu com isso. A gente viu a parte das fantasias, que no caso do gatinho, ele já tem 2 fantasias com ele. E essas fantasias, quando são alternadas, elas conseguem realizar algumas coisas, algumas ações. E essas ações são legais para o nosso campo de visão, porque a gente consegue ter a sensação de movimento. E então a gente colocou dentro do nosso código, considerando aqui esses elementos da aparência, a gente colocou para que ele pudesse mudar para a próxima fantasia. Então, lembrando que sempre para a próxima fantasia, porque primeiro ele vai para aquele ele está naquele está, e depois ele pula para outra, e depois ele volta para aquela, porque elas sempre vão ser próximas uma para outra. É como se elas fossem sucessoras uma da outra, dependendo do ponto de vista, dependendo do momento. E a gente colocou o espere 2 segundos, porque ficava melhor para a gente entender o que essas fantasias queriam representar. Ficava mais fluido e ficava mais interessante. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que queira colocar? Gostaram da animação? Fique à vontade. Caio, Fabrício, Tayane, Tati. Eu queria só pontuar uma coisa que eu não sei se eles estão conseguindo perceber isso, né? E eu acho que o nosso objetivo está tentando ser esse mesmo, né? Mostrar para eles, é claro que aqui é um exemplo bem simplesinho, né? Claro que para nós que não somos iniciados nessa plataforma e tal, tudo é uma grande novidade, mas eu acho que assim é uma amostra do que a gente pode fazer com o auxílio da programação, né? Aí a gente está mandando o computador fazer uma coisa bem simples numa plataforma simples. Mas se vocês ousarem e tentarem mais no futuro, o professor Renato tem muito mais condição do que eu de falar disso, né? Eu sou um leigo interessado só. Ele não, ele é profissional nisso, ele manja pra caramba, né? Mas eu tô aqui só ousando, falando até num terreno que não é meu. Mas assim, se vocês ousarem algum dia aprender um pouco mais, eu quero aprender um pouco mais numa outra linguagem. Vocês vão ver que existe linguagem para fazer aplicativo, existe linguagem para fazer cálculo de engenharia, existe linguagem para tudo, né? Eu digo bem mais bem, digamos, empregada para aquela finalidade. Então, não é à toa que os profissionais da programação, da computação, hoje são disputadíssimos, né? Porque já se percebeu que, através da programação, a gente consegue fazer coisas não só belíssimas, como também muito úteis para que eu consiga chegar ao meu objetivo, né? Talvez algum dia aí o objetivo de algum de vocês seja construir, por exemplo, um aplicativo para ganhar dinheiro resolvendo o problema do desemprego. Olha que legal. Vou fazer isso como? Com uma linguagem de programação. Então é isso aí que a gente está tentando mostrar para vocês. Claro que é como a gente disse no começo, né? Nosso objetivo não é chegar, a gente não tem essa pretensão. Vamos aqui, começou na terça, vai acabar hoje e no final vocês vão sair doutores em programação. Não é isso, né? Mas a gente quer mostrar que esse mundo existe
e que vale a pena ser trilhado esse caminho aí. E se vocês precisarem de ajuda, a gente está aqui para ajudar, né? E esse aqui é a beleza do assunto, né? Que eu posso construir no mundo digital, eu posso construir praticamente quase qualquer coisa, né? E até agora a gente nem acabou ainda, mas eu estou super empolgado com essa apresentação aqui. Muito legal mesmo, Alda. Então, Caribe, só para complementar, assim, concordando aí com suas palavras, é só algo introdutório mesmo, a gente vai muito além disso aí, mas assim, o que foi apresentado já dá para você ter uma ideia do poder, né, da programação, onde você controla o computador, né? Eu costumo perguntar para os alunos, quando eu estou ensinando essa matéria, os adjetivos do computador, né? Aí normalmente eles falam, são inteligentes, né? Isso é uma palavra que sempre vem. Eu costumo chamar ele de burro. De certa forma é algo proposital, no sentido de que ele não vai pensar sozinho, né? Ele vai fazer o que você mandar ele fazer. Então, se você mandar o bonequinho aí andar e não mandar parar, ele vai sair da tela. Se você mandar ele voltar, ele vai voltar. E por aí vai. Então, assim, o poder está na sua mão de controlar o computador. E isso é feito, como foi bem posto aí pela Alda, através de uma linguagem que aproxima a gente deles, né? Que é o chamado linguagem de programação. É um mundo aí que está em alta, assim, para inovar hoje. A maior parte das inovações, né, sem dúvida, envolve aí computação, né, precisa envolver esse mundo de tecnologia. Então, a área que está estabelecida já, mas assim, cada vez cresce mais. Como o professor Caribe disse, os profissionais estão super disputadíssimos. Assim, a gente tem profissionais hoje, eles estão brigando. A gente não consegue conceber mais o profissional hoje. O aluno nosso hoje, ele não está simplesmente no trabalho, ele está em dois. Então, hoje, antigamente, eu ficava procurando um aluno que não tinha trabalho, né, que não tinha estágio. Hoje eu procuro que só tem só um, porque o de dois já está demais para mim, não dá para eu colocar ele no terceiro, e por aí vai. Então, a área que eu acho que ajuda vocês bastante, né, de uma forma geral, essa ideia do raciocínio lógico é algo que vocês devem explorar, não só mesmo que você não vá fazer programação, mas para qualquer área, né, é importantíssima a questão do raciocínio lógico. Não é à toa que alguns países mais desenvolvidos usam isso, né, ensinam lógica de programação desde as matérias básicas. Então é uma matéria que é primordial em outros países que veem a educação de forma mais séria. Então é algo que, sem dúvida, se vocês puderem aproveitar nessa ferramenta que está aí, que a Alda apresentou, ela é inicial, mas ela vai te dar justamente o que você precisa nesse primeiro momento, que é entender como fazer a lógica básica. Essa fundamentação é mais importante do que qualquer coisa, tá? E, assim, queria também fechar, né, assim, a própria Alda, né? A Alda é uma estudante também, jovem, está aí apresentando belamente, assim, isso também nos mostra, né, as possibilidades que vocês podem também chegar nesse lugar também, né? Eu fico super feliz em estar vendo você, Alda, fazendo isso tão bem, tá? Tá de parabéns. É isso.